Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Coloque muita atenção na mensagem de hoje, porque é muito forte. Olha só o tema da nossa mensagem. De Jesus não me julga. É muito comum, nos dias atuais, ouvirmos as pessoas falarem: Jesus nunca julgou ninguém, Jesus nunca condenou ninguém. E realmente, de fato, Jesus não veio julgar ou condenar a humanidade, e sim salvá-la. Mas também isso não quer dizer que Jesus compactuava ou concordava ou compactua e concorda com a vivência das pessoas, que, na maioria dos casos, é a vivência na prática pecaminosa. Vamos compreender muito bem. De fato, muita verdade nisso. Jesus não está te julgando, não está me julgando, mas também as pessoas não podem deixarem de esquecer que haverá o dia do juízo. Haverá o dia que Jesus não mais usará de misericórdia, e sim de somente justiça. Isso é inevitável, porque, novamente falando, cada um de nós, os seres humanos, somos eternos. Tem algo dentro de nós, que é o nosso espírito, que é eterno. E não adianta, o que fizermos nessa terra, seremos responsáveis, ou melhor dizendo, a nossa decisão dessa terra nos levará em direção vida eterna ou morte eterna. Nós temos 2 estudos sobre isso, sobre a vida eterna e também sobre o famoso inferno. Vamos deixar aqui no card. É interessante e muito importante você também meditar nessas 2 mensagens depois, quando você estiver disponível. Mas agora focando totalmente aqui. Jesus não me julga. Essa frase tem sido pretexto para muitas pessoas viverem na prática pecaminosa, para muitas pessoas viverem pecando, errando e assim disfarçarem nas suas consciências. Mas coloque atenção nessa mensagem, nessa frase, ou melhor dizendo, nesse ensinamento que o próprio Jesus disse. Vamos abordar o Evangelho segundo João. No capítulo 12, nós vamos ver o verso 47 e 48. Acompanhe com muita atenção e veja os detalhes do que Jesus Cristo nos ensinou. Olha só o que ele começou a dizer. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. É aquilo que nós acabamos de falar. Jesus não veio julgar ou condenar a humanidade, veio salvar. Mas também muitas pessoas não creram quando Jesus estava aqui em terra, muitas não creram depois que Jesus ressuscitou, como ainda nos dias atuais, muitas continuam não crendo. Muitas morreram sem crer, outras creram. Hoje é a mesma coisa, muitas vivem sem crer, outros creem, como nós cremos no sacrifício, na ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, nós cremos no Evangelho de Jesus. Outras pessoas optam por não crerem. Jesus não condena, não está a condenar no dia de hoje, não está a julgar no dia de hoje essas tais pessoas. Quanto menos nós, os seus discípulos, também não julgamos, também não condenamos. Porém, coloque muita atenção nisso. Jesus deixou o seu evangelho, a sua obra, o seu sacrifício pelos nossos pecados para nos justificar e nos reconciliar com Deus e a sua ressurreição, nos comprovando a vida eterna. Os discípulos creram, depois foram e propagaram para outras pessoas e assim o evangelho foi se propagando, foi se espalhando. Como dissemos, alguns creem, outros não creem. Aqueles que não creem, nós não julgamos. Porém, o evangelho que essas pessoas estão rejeitando há de julgar elas. Coloque muita atenção no verso 48 que você entenderá melhor o que nós estamos querendo passar. Olha só o que diz. Jesus continuando a dizer: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de o julgar no último dia. Você está vendo? Jesus não julga, Jesus não está a julgar e não está a condenar no dia atual as pessoas que não creem, muito menos nós, os discípulos. Novamente falando, não julgamos e nem condenamos ninguém, apenas pregamos o evangelho que nós recebemos, a graça de Deus proveniente do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo
pelos nossos pecados e para a nossa libertação. Nós que cremos, levamos para as pessoas. Entenda, não é somente um pastor, um pregador, um evangelista, um missionário que prega o evangelho, não. A pessoa do trabalho que fala de Jesus para outra pessoa, está pregando também. Então, nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. E aquelas pessoas que ouvem essa mensagem, ouvem sobre o amor de Deus, ouvem sobre a graça de Deus e rejeitam, e desprezam, e desdenham essas tais, ao fazerem isso, as próprias palavras que essas estão rejeitando, as condenarão no último dia. Esse último dia simboliza o dia do juízo. Coloque muita atenção. Se você colocar força para compreender, o Espírito Santo vai te fazer entender, vai te fazer compreender essa palavra. As pessoas que quando desprezam a pregação do Evangelho, essa pregação no último dia vai testemunhar contra ela. Não vai haver desculpa. Para essas pessoas que desprezaram o amor e a graça de Deus, não haverá desculpa. Por quê? Porque as mesmas palavras que essas tais rejeitaram, as condenarão. As mesmas palavras que essas pessoas desdenharam, debocharam, as condenarão. E coloque atenção, é muito importante entender também isso. Não é somente a pessoa que despreza com a boca, fala, eu não quero saber de Jesus, para mim isso aí é mentira, para mim isso aí não tem importância. Não, as pessoas que também desprezam com as atitudes. Porque muitas falam que creem em Jesus Cristo, mas com as atitudes desprezam o Evangelho de Jesus Cristo. Desdenham da morte e do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se a pessoa diz que se entregou para Jesus, mas aí ela faz do jeito dela, mas aí ela não obedece à direção que vem de Jesus Cristo, ela está provando que não crê. Porque quando uma pessoa crê, ela se entrega, ela se lança, ela faz sem reserva, ela não vive mais para ela, mas para quem ela se entregou, ou seja, para Jesus Cristo. Então, aqui que o Espírito Santo quer passar. As pessoas não podem usar esse jargão que diz Jesus não me julga para usar como pretexto para viver na prática pecaminosa. Não, 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 não. Pelo contrário, Jesus não nos julga, ele veio nos salvar. E o seu amor nos faz nos entregarmos a ele. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós cremos de fato nesse amor de Deus manifesto em Jesus Cristo, nós se entregamos totalmente. E aí sim, nós vamos viver aquilo que Ele tem para nós, vivendo em obediência à sua palavra. É isso que simboliza aqueles que creram. Aceitam e obedecem a direção que vem de Deus. Aceitam e obedecem o ensinamento de Jesus Cristo. No contraste disso, as pessoas que não aceitam e rejeitam a Jesus são aquelas que vivem em desobediência, são aquelas que não dão crédito à voz de Deus. Então esse assunto que o Espírito trouxe hoje, o Espírito Santo trouxe hoje, é para alertar as pessoas e para tirá-las dessa falsa ilusão, dessa ilusão de achar que elas vivendo na prática pecaminosa, elas têm comunhão com Deus, elas têm comunhão com Cristo, porque não tem. Mas Jesus Cristo está de braços abertos para que essa pessoa de fato se entregue, de fato creia, de fato viva em obediência com a palavra dele. E assim, no último dia, essa tal estará justificada diante de Deus, pois ela creu e essa fé a justificou. E assim, ela adentrará no reino dos céus. E é o que o Pai quer para você, quer para mim, quer para todos. Mas como novamente falamos, uns creem, outros não creem. Que você seja da parte daqueles que creem, que você esteja no grupo daqueles que creem, porque nessa terra você viverá a vida abundante que Jesus tem para nós, mas sobretudo você estará caminhando em direção à vida eterna. E que Deus os abençoe e os guarde poderosamente. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Agora que você acabou de meditar nessa mensagem e te abençoou, compartilhe com os seus amigos e familiares nas redes sociais, porque abençoará cada um deles também, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.